Boa noite a todos. É com imenso prazer que a Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba agradece a presença de todos nesta noite que será consagrada como a última noite do nosso Gastro Paraíba 2020 online. Em nome da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba e em sua diretoria, gostaríamos de agradecer os mais de 750 inscritos em nosso evento, né? Estamos muito felizes com a participação de todos, inclusive também pelas excelentes palestras até hoje apresentadas. Gostaria de comunicar a vocês que todos os participantes terão certificado digital, que será encaminhado através do e-mail, né, em momento oportuno, mas também teremos o comunicado de que estas aulas serão disponibilizadas em momento oportuno para que vocês possam assistir aquelas aulas que não conseguiram assistir. Lembro também a vocês que no canto inferior da tela, vocês terão um QR Code, né, que nossa sociedade está fazendo uma ação solidária com a Fazenda do Sol, que é uma fazenda que abriga dependentes químicos. Né? Então, quem tiver o aplicativo do QR Code e se esteja solidário a essa ação, pode fazer suas doações e estará ajudando muitas pessoas. Então, neste momento agora, quero dar início ao último dia do Gastro Paraíba, né, com essa sessão de casos clínicos, mas queria convidar o Dr. José Nonato Spinelli, que é membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, membro titular do GDIB, ele é membro também do Núcleo Brasileiro do Estudo do H. pylori e tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco. Dr. José Nonato Spinelli, fique com a palavra agora. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo honroso convite de participar desta apresentação. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Online, ok. Eu vou reiniciar. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo honroso convite de participar desta apresentação de casos clínicos, na qualidade de presidente, bem como agradecer à comissão organizadora pela lembrança do nosso nome. Parabenizar a Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba pela organização do 8º Gastro Paraíba, na pessoa do Dr. Basílio e sua diretoria, pela maestria da condução e realização deste grande sucesso, pela qualidade das apresentações e dos expositores, e de maneira online pelas circunstâncias vividas no momento da pandemia. Aproveito também para agradecer pela prestimosidade dos expositores e moderadores. Gostaria de lembrar que, por orientação do Dr. Basílio, cada apresentador terá 20 minutos para expor seu caso clínico. Em seguida, teremos 10 minutos para respostas, priorizando as questões dos espectadores, com citação do nome e do autor. Vamos iniciar a primeira apresentação de casos com a doutora Daniela Delfino. A doutora Daniela Delfino tem formação em clínica médica pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei da UFPB. Formação em gastroenterologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Endoscopia digestiva pelo SUS São Paulo, no Hospital Ipiranga e o Hospital 9 de Julho. E é membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. A moderadora é a doutora Shirley Belmiro, tem residência em gastroenterologia pela Universidade Federal de Pernambuco e em endoscopia digestiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É professora de gastroenterologia da Unifacisa, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e médica associada do GDIB. Vamos iniciar. Lembrar a doutora Daniela Delfino que ela terá 20 minutos e para a gente respeitar e dar atenção aos nossos espectadores, teremos 10 minutos com a doutora Shirley respondendo os questionamentos da sua apresentação. Boa noite, pode iniciar. No caso clínico é um paciente, mulher, 36 anos, branca, do lar, natural e procedente de João Pessoa, que vinha com a queixa de entalo há cerca de 2 meses. A paciente, quando fui conversar um pouco mais com ela, na verdade, essa queixa dela era de mais tempo. Na verdade, a paciente tinha uma queixa de disfagia intermitente para sólidos há mais de 5 anos, mas que vinha piorando
há cerca de 2 meses, evoluindo essa disfagia, que inicialmente era só para sólidos, evoluindo para líquidos. Associado, ela ainda apresentava um quadro de odinofagia, uma pirose muito rara. A paciente referia, na verdade, que tinha muita dificuldade de engolir alguns alimentos, de uma forma geral, principalmente, e até comprimidos. Ela falou que fez um tratamento inicialmente para, né, teve um quadro de sinusite e não conseguiu nem tratar porque não conseguia engolir os comprimidos. Ela referia ainda uma perda ponderal, mas não sabia quantificar quanto ela tinha perdido, e uma limitação social. A paciente referia que deixava de sair para jantar fora, ou de ir para reuniões familiares, porque tinha muito desconforto para comer, e isso gerava um constrangimento dela, né, e com os familiares que estavam em torno dela. Referiam que era só questão de ansiedade, que não tinha justificativa para a paciente apresentar essas queixas de disfagia. A paciente referia que durante esse período, nesses últimos 5 anos, tinha ido várias vezes ao pronto-socorro com desconforto, com dor retroesternal, e que uma dessas vezes teve um quadro de impactação alimentar, necessitando fazer uma endoscopia de urgência. A paciente refere que nessa época chegou a começar um segmento com gastroenterologista, mas que posteriormente acabou perdendo esse segmento. De antecedentes, ela não tinha nada muito relevante, tinha uma dislipidemia e de cirurgia uma cesárea. Ao exame físico, nada que chamasse a atenção. Então, quais são as suas hipóteses diagnósticas? Eu tenho uma paciente jovem com um quadro de disfagia baixa, eu tenho uma disfagia esofágica. Sempre que eu tenho um quadro de disfagia, eu tenho que descartar algumas causas, né? Um quadro obstrutivo, se é um anel, uma membrana. Uma neoplasia é pouco frequente numa paciente jovem, pouco esperado, né? Mas poderia ser um quadro inflamatório, uma esofagite de refluxo, uma eosinofílica, ou algum distúrbio de motilidade, uma acalásia, uma motilidade ineficaz. De todo jeito, sempre diante de um quadro de disfagia, eu vou precisar dar uma olhada nesse órgão. E o melhor exame inicial e aconselhável é a endoscopia digestiva alta. E foi o que solicitamos. Fizemos esse exame no dia 19 de outubro, essa paciente tinha esses achados. Para quem não tem tanta familiaridade com o gastroscópio, ele mede 9,8 milímetros, ou seja, menos de 1 centímetro, e meu aparelho não passava em esôfago proximal. Eu tinha um aparelho que não progredia, certo? Eu tinha esse esôfago proximal, a partir de 22 centímetros, meu aparelho não progredia, isso é esôfago alto, então eu vi uma mucosa bem edemaciada, não via, na verdade, os vasos, devido tanto edema, via esses anéis concêntricos em toda a mucosa, esse exudato esbranquiçado, também ocupando mais de 10% da luz do órgão. Aqui, novamente, né, você vê esses anéis concêntricos, vê uma redução da luz do órgão, um pouco de friabilidade quando na tentativa de, né, passar o aparelho, de progredir o aparelho, e realmente não tinha como passar. Então, tem esse aspecto de traqueização. Isso é bem sugestivo da esofagite eosinofílica. E quando a gente vai para aquela classificação de Irano, do EREFS, você vai ver realmente que a paciente tinha quase todos os achados. Tinha esses anéis fixos de grau severo, que impedia a progressão do meu aparelho. Eu tinha esse exudato esbranquiçado, que ocupava mais de 10% da luz do meu órgão. Tinha esse edema que não me permitia ver a presença dos vasos esofágicos, e tinha essa estenose. E ainda tinha a presença também desse critério menor, que é a friabilidade, já que eu não conseguia nem progredir também o meu aparelho. Então, eu tenho um quadro bem sugestivo de eosinofílica, né? Meu aparelho não passava a partir de 22 centímetros de ADS, que é bem alto. Geralmente, nesses quadros, a gente, né, orienta a fazer biópsias de esôfago proximal e distal. Não foi o caso, porque eu não consegui progredir o aparelho, então eu fiz biópsias do esôfago proximal. No segmento, a paciente me trouxe os exames que ela tinha feito anteriormente. Ela trazia uma endoscopia de 2012, quando ela referiu que teve uma impactação alimentar, que na verdade referia a presença de lacerações em esôfago proximal e distal compatíveis com malorivais, provavelmente de tanto ela forçar para tentar progredir esse alimento, né? Você vê que nessa época a mucosa já não era tão saudável, a mucosa mais edemaciada, você não via vaso. Então, desde 2012, na verdade, até mais do que a paciente havia me referido. Ela trazia também uma manometria da época, já com hipomotilidade do corpo esofágico, uma pH-metria sem refluxo ácido patológico, isso é importante. E uma endoscopia de 2014 que já referia esses anéis concêntricos, sugerindo a esofagite eosinofílica e já com infiltrado de mais de 50 eosinófilos. Na nossa biópsia, eu ainda vi a presença
veio ainda a presença de mais de 30 eosinófilos por campo. Então, na verdade, eu tenho uma paciente com uma disfunção esofágica, um quadro disfágico, com achados endoscópicos sugestivos de eosinofílica e ainda veio um infiltrado eosinofílico de mais de 15 eosinófilos por campo. Então, eu tenho um quadro compatível com a esofagite eosinofílica. O último consenso foi o Consenso Europeu de 2017, que teve uma atualização em 2018, e ele orienta sempre nesses casos de suspeitos e compatíveis com esofagite eosinofílica, você iniciar o IBP como primeira opção, e aí você progride com a dieta, né, com alguma medida anti-inflamatória de dieta, ou com um corticoide tópico. Mas ele também fala que nesses casos mais intensos, em que você tem uma estenose importante, um quadro inflamatório já com perda de peso, você tem a possibilidade de associar todas essas condutas, que foi o que fizemos. Então, comecei a IBP para essa paciente em dose alta, 42 vezes ao dia de planto. Iniciei o corticoide oral, lembrando que esse corticoide que a gente faz é o corticoide tópico, aquele corticoide que é utilizado para asma. Então, a gente vai utilizar o spray, o paciente fez dois puffs via oral, 2 vezes ao dia, e ao invés de aspirar, ela engole, tá? Sempre após a refeição, após café, após o jantar, e lembrar que após 30 minutos após o uso do corticoide, a paciente não deve se alimentar ou tomar líquidos. E tentei também iniciar para ela a dieta dos 6 elementos. O que é essa dieta dos 6 elementos? Eu tentei restringir os alimentos que são os principais responsáveis pelo desencadeamento desse quadro de eosinofilia esofágica. Então, entre eles, os principais, o trigo e o leite, mas também restringi ovos, crustáceos, amendoim e soja. E programei para essa paciente uma nova endoscopia para avaliar a dilatação. Alguém poderia me perguntar por que eu não fiz a dilatação naquele primeiro exame, já que eu tinha um quadro de estenose. Na verdade, eu não sei o que era inflamação, o que era realmente só um quadro de estenose por fibrose. Então, o que é aconselhável nesses quadros? Você tentar desinflamar um pouco esse esôfago para você avaliar melhor. Poderia ter feito uma dilatação? Poderia, mas aumentaria meu risco de perfuração. É tanto que quando a paciente retornou para mim para uma nova endoscopia, eu já vi uma melhora daquele padrão inflamatório, uma mucosa menos edemaciada, já dava para ver um pouquinho de vaso, exudato ainda permanecia, ainda tem uma persistência de anéis concêntricos, mas eu consegui progredir meu aparelho de esôfago proximal até esôfago distal. De esôfago distal, realmente eu não conseguia passar na transição esôfago gástrico, porque ainda mantinha essa estenose. Então, ao invés de eu fazer uma dilatação com vela, que eu teria que dilatar todo o esôfago, eu fiz uma dilatação apenas distal na minha transição esôfago gástrico, com balão hidrostático, para 12 milímetros, conseguindo uma laceração adequada que me permitiu avaliar, chegar em estômago e segunda porção duodenal, que estavam normais. Nesses casos, quando é criança, a gente aconselha, o último consenso aconselha sempre a biopsiar, tanto o estômago como segunda porção, na verdade, para excluir, né, a presença de uma gastroenterite eosinofílica. Em adultos, não. Em adultos, só se o paciente tivesse sintomas, queixas ou achados endoscópicos. Como a nossa paciente não tinha, acabei não fazendo, mas fiz biópsias do esôfago, novamente, esôfago proximal e distal. Nesse resultado, a paciente ainda vinha com eosinófilos na minha amostra. Só que aí a paciente também, quando eu fui questioná-la, ela referiu que não tinha uma adesão tão boa ao corticoide, que chegou a época do Natal, acabou exagerando na alimentação, não conseguiu fazer a dieta de 6 elementos, o IBP às vezes ela esquecia à noite, então eu tentei com ela garantir uma melhor aderência desse tratamento e com isso programei uma nova dilatação para avaliação. Na nova endoscopia já tinha uma melhora ainda mais dessa mucosa, já vinha uma mucosa melhor, já vinha os vasos desse esôfago, eu não tinha tanto aqueles anéis mais concêntricos, meu aparelho já progrediu da transição esôfago-gástrico, um pouquinho de resistência, mas progrediu, cheguei estômago e esôfago, fiz de todo jeito uma nova dilatação para 15 milímetros, lembrando que nesse intervalo, já a paciente já desde o ano passado, antes até da dilatação, já referia a melhora da disfagia. Claro que com as dilatações isso foi melhorando cada vez mais. E aí, realmente, a gente fez uma nova dilatação, dessa vez para 15 milímetros, né, consegui uma laceração adequada, e fiz novamente biópsias de esôfago proximal e distal. Nessas novas biópsias, eu não vi a presença de eosinófilos na minha mucosa esofágica, ou seja, eu consegui uma remissão clínica, histológica e endoscópica dessa paciente. Com isso, eu reduzi um pouco a dose do meu BP, deixei 40 miligramas ao dia, mas mantive o meu corticoide devido ao quadro de tamanho e intensidade da paciente.
Só que aí veio a pandemia. Com a pandemia, a paciente ficou mais ansiosa, referiu novos engasgos, suspendeu por conta a fluticasona, ela já tinha uma certa aversão ao corticoide, com a pandemia ela acabou suspendendo, mas ela manteve o IBP. Nós fizemos uma nova endoscopia, que dessa eu não tenho as imagens, mas veio uma nova endoscopia sem alterações e manteve a ausência de eosinófilos por campo. Então, nesse segmento, o paciente continuava recusando o corticoide, apesar de ser bem mais tranquilo do que o sistêmico. Eu mantive, então, o IBP e tentei que ela aderisse um pouco à dieta dos 6 elementos com auxílio da nutricionista. Só lembrando um pouquinho para vocês, a esofagite eosinofílica é uma condição crônica, bem recente, é uma doença nova, que faz 20, 25 anos que vem sendo estudada. Ela é desencadeada por uma reação antígeno-imune, ocorre muito em pacientes jovens, adultos jovens, crianças, e o que ela se caracteriza? Com esse quadro de disfunção esofágica. O paciente vai ter dor para engolir, vai ter dificuldade para engolir, vai ter impactação alimentar. Além disso, na biópsia eu vou ver se infiltrado eosinofílico, e aquele padrão endoscópico, né, de anéis concêntricos, de estrias longitudinais, de perda de vascularização, e eu tenho que excluir outras causas de eosinofílicos, como hipereosinofilia, uma esofagite por fungo, por vírus, causas autoimunes, que são tudo menos comuns do que a esofagite eosinofílica. Lembrando que esses triggers, né, o leite, os ovos, o trigo, são os principais responsáveis por desencadear essa resposta inflamatória, que é a custa de interleucina 4, 13 e 15 principalmente, tá? E isso, qual o problema? Porque esse infiltrado eosinofílico, com o tempo, vai progredir com a fibrose subepitelial e um remodelamento. E aí eu deixo de ter só um quadro de inflamação, aquele padrão só inflamatório, progrido para um padrão de inflamação e fibrose, que já era o caso da nossa paciente, e posso ter até um quadro que o paciente tem um esôfago todo já fibrosado, já remodelado, que aí realmente é mais difícil de conduzir, o paciente necessita de várias dilatações. O que esse paciente, o último AGRI, que foi a última atualização que teve, o que ele sugere? Então, nesse paciente que tem a disfunção esofágica, em que eu tenho um infiltrado eosinofílico de mais de 15 eosinófilos por campo, que tem esse quadro sugestivo, eu já fecho a minha hipótese de esofagite eosinofílica. Antes, a gente precisava fazer aquele teste com o IBP para saber se respondia ou não, tá? Hoje em dia, o IBP já é visto como, não como um critério diagnóstico, na verdade, ele é visto como a primeira linha de tratamento. Então, hoje, quando a gente tem um quadro, esse quadro foi um quadro mais intenso, mas se fosse um quadro mais leve, você poderia se iniciar só com o IBP o tratamento e progredir só se necessário. Então, esses casos de eosinofilia responsiva ao IBP hoje são vistos como um espectro da esofagite eosinofílica e não mais relacionada à doença do refluxo. Na verdade, a doença do refluxo e a eosinofílica hoje em dia não são mais mutuamente exclusivas, né? Que antes ou era uma ou era outra. Hoje não, você pode ter essa associação, tá? Então, o tratamento como que é feito? Então, a gente vai frisar na droga, então o IBP de primeira linha, corticoide tópico, que aí a gente vai ter a fluticasona, que é mais acessível, mais fácil do paciente utilizar, já que já tem a formulação feita, e tem também a budesonida, só que a budesonida o paciente vai ter que comprar ampolinha, que é utilizada também para asma, e vai ter que diluir com aquela sucralose, tá? Que é aquele açúcar artificial, adoçante artificial. Tem os biológicos, que são medicações novas que estão chegando, como o dupilumab, que é um antagonista da interleucina 4, mas que ainda está em fase 3. Outros biológicos foram testados, mas não tiveram uma boa resolução, como os antagonistas da interleucina 5. Anti-TNF não teve boa resposta, um antilucast não teve, antihistamínico também não. A dieta realmente consegue uma boa remissão, quando você consegue fazer a dieta empírica dos 6 elementos, você consegue uma remissão em torno de 60% a 70%. Quando você tenta fazer a remissão, a retirada de 4 elementos, você já cai essa remissão para 50%, 2 elementos 40%. Então, você precisa que o paciente tenha uma dieta mais restritiva, ele consiga realmente. Não adianta ele fazer, vou tirar só isso aqui. Não, não adianta, tem que tirar completinho, fazer certo, porque se estiver utilizando alguma coisa, vai ter recidiva dos sintomas. A dieta alimentar é mais difícil, realmente é feita em crianças muito pequenas, às vezes tem que passar, que é a passagem de sonda, é pouco palatável, muito cara, é mais difícil até de fazer. E a dilatação, sempre que eu tenho esses casos, fibras estenosantes.
O segmento, a gente ainda não tem uma diretriz de acompanhamento desses casos, mas se você conseguir uma resposta, uma remissão desse paciente, o adequado é a cada 6, 12 meses você fazer um novo acompanhamento, ver se mantém essa remissão de eosinófilos, tá bom? E que você garanta uma terapia para esse paciente que ele alcance uma remissão clínica, histológica e endoscópica, com a menor medicação possível, a menor dose possível, mas que cause pouco impacto à vida desse paciente, ou o menor impacto possível. Não adianta você atender uma criança, um adolescente, e querer fazer uma dieta de 6 elementos, que vai ser muito difícil se as outras pessoas da casa continuarem comendo normal. Então, você tem que individualizar o tratamento de acordo com o seu paciente. Queria agradecer por estar hoje aqui e lembrar vocês do SBAD, que esse ano vai ser digital, mas com certeza não vai ficar abaixo dos antepassados, e deixar o convite para vocês, que vai ser agora em novembro. Obrigada. Olá, inicialmente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao amigo Basílio pelo convite e parabenizar a nossa colega Daniele, não é, por sua excelente apresentação. Daniele nos trouxe um caso clínico bastante interessante, não é? No tema aí da esofagite eosinofílica. Como ela mesma falou, é uma doença, vamos dizer assim, ascendência, não é? Por quê? Porque os primeiros relatos são da década de 90, então, assim, a gente tem aprendido muito, né, neste campo de esofagite eosinofílica, mas com certeza é um campo ainda muito aberto, principalmente no tangente à terapêutica, não é? Eu acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir agregar novos medicamentos, não é isso? E eu acho que com esse brilhante caso clínico de Daniele, deve ficar informação para a gente que essa é uma doença que incide em pacientes jovens, né, do sexo masculino, que cursam com disfagia, que muitas vezes acabam ocorrendo impactação alimentar. Então, esses pacientes devem, sim, ser referenciados a um setor de endoscopia, não é isso? Para que a gente consiga fazer as biópsias esofágicas adequadas, biópsias de terço superior, inferior, com contagem de eosinófilos. Porque a partir daí, dos achados endoscópicos e histológicos, a gente vai conseguir fechar o diagnóstico e melhorar a qualidade de vida desses pacientes, porque imagine que existe um grande impacto social para essas pessoas, não é? Eu mesmo tenho um caso de paciente que chegou ao meu consultório mencionando, doutor, olha, eu saio, eu janto, vou jantar, eu saio com meus amigos, com a minha namorada, mas eu sempre me sento na mesa que fica ao lado do banheiro, porque eu sei que eu posso engasgar e eu vou ter que ir às pressas ao banheiro para vomitar. Então, imagine que a gente tem que tentar diagnosticar essas pessoas e intervir com um tratamento adequado, não é? Para que elas tenham esse ganho na qualidade de vida e também para que a gente não verifique o que a nossa colega Daniele verificou na endoscopia, que já é uma doença num grau mais avançado, né? Cursando já com a estenose, tá certo? Daniele, vamos ver se a gente tem algumas perguntas. No momento, ainda não temos nenhuma pergunta, né, dos participantes. Então, aí vamos, então, fazer alguns questionamentos a respeito do caso que você apresentou. A gente sabe, por exemplo, que a dieta dos 6 elementos é uma dieta muito difícil, né, da gente conseguir manter o paciente, porque imagine retirarmos leite, ovo, trigo, soja, crustáceos, castanha. É complicado, porque a gente não vai fazer isso por 15 ou 30 dias, né? Tem que haver uma manutenção. Então, aí, se a gente fosse eleger os vilões dessa dieta, por exemplo, que tipo de alimento, preferencialmente, a gente retiraria, por exemplo? O que é que você acha? Isso, Shirley, concordo com você, realmente é muito difícil. Eu tive realmente bastante dificuldade, a minha paciente teve bastante dificuldade em aderir, porque realmente são alimentos que estão no nosso dia a dia, mas principalmente se conseguir já tirar o trigo e o leite, a gente já mostra uma remissão de cerca de 40%
dos pacientes. Então, realmente tem alguns estudos que falam, tira o trigo e o leite primeiro para ver se o paciente já responde, para evitar tamanha restrição. Mas realmente é muito complicado. Por vezes você consegue, junto só com a alimentação, conseguir essa remissão, sem precisar que o paciente utilize medicação, mas realmente tem que ser alguém que consiga realmente fazer com auxílio do nutricionista, porque sozinho, a gente também sozinho não consegue orientar 100%. Daniela, estamos recebendo algumas perguntas. Nossa colega Tiziana. Posso dar continuidade? Agora? Nossa colega Tiziana Rolim questiona como diferenciar esofagite eosinofílica de esofagite rica em eosinófilos. Então, hoje em dia, na verdade, a gente não tem mais essa diferenciação como tinha antes. Que antes era, respondeu ao IBP, é uma esofagite, uma eosinofilia esofágica responsiva ao IBP. Na verdade, o que acredita é que isso é tudo um espectro de uma doença só, tá? Então, a diferença é que essa esofagite, essa eosinofilia esofágica responsiva ao IBP, vai ser um paciente que você vai ter vai ser mais fácil tratar, porque ele vai responder ao IBP e você vai manter nesse tratamento. Então, o que acredita-se hoje em dia é que é uma mesma doença, é um espectro de doença em que a eosinofilia esofágica responsiva ao IBP é como se fosse um quadro mais leve, mais inicial, de uma esofagite eosinofílica que chega a esse ponto de remodelamento de fibrose subepitelial. José Milton pergunta, você sugere utilizar durante quanto tempo o corticoide inalatório após uma melhora do paciente, já no primeiro ano, com eosinófilos menor, né, do que 5? Você atingiu a sua remissão. O que é aconselhável hoje em dia? É que você mantenha algum tratamento anti-inflamatório, seja com IBP, seja com corticoide, seja com a dieta. Porque o que está se vendo ao passar do tempo é que você vai evoluindo com um quadro de remodelamento. Então, acredite-se que mantenham essa fibrose subepitelial. Você vai ver que tem estudos mostrando que você pode até parar com a medicação por um tempo e depois retornar quando o paciente tiver sintomas ou nova biópsia com a presença de eosinófilos, mas o que é mais aconselhável hoje em dia é você manter algum desses tratamentos. Então, o ideal é você manter o paciente com o corticoide. Se com ele você alcançou a remissão, você fazer a manutenção com esse tipo de medicação. Cristiana Rolim pergunta novamente, você sempre indica a dieta no início do tratamento ou só nos pacientes refratários ao IBP? Eu indico nos pacientes refratários. O que é aconselhável? No começo, você faz IBP. Né? No meu caso, eu tive um paciente que eu realmente tive que agir de forma mais abrupta, né? Tive que agir com todas as minhas alternativas. Mas você inicialmente começa com IBP. Caso não responda, que você tem a opção ou de ir para a dieta ou para o corticoide, tá? Às vezes você pega um paciente que tem só aquelas estrias longitudinais, tem um pouco de disfagia, mas não tem ainda estenose, e que já responde ao IBP e não precisa você progredir tanto para uma restrição dessas. Então, inicialmente, comece o IBP. Se já responder, ótimo, não precisa ir para a dieta. O problema é que tem paciente que não vai querer usar medicação ao longo da vida. Então, nesses casos, aí às vezes a dieta já é a primeira opção. O professor José Spinelli pergunta qual a prevalência da esofagite eosinofílica. Hoje, a gente vê uma incidência cada vez maior da eosinofílica. A gente chega a ter 20 a 25 casos a cada 100 mil. Ainda não é uma doença tão prevalente, né? A doença do refluxo realmente é bem mais prevalente, mas tirando o refluxo, a esofagite eosinofílica é o que vem posterior a uma esofagite mais prevalente. Então, ainda realmente a incidência, né, do grau de incidência é de 10 a 25 ao ano e de prevalência cerca de 40 a cada 100 mil pessoas. Nossa colega Mônica Henriques pergunta qual o mecanismo de ação do IBP na esofagite eosinofílica.
Hoje em dia a gente vem estudando, vem saindo muito trabalho falando disso, sobre o IBP, que na verdade acreditava-se antes que o IBP só agia naquela secreção ácida, né? Você bloquearia aquela ação ácida e por isso associava muito essa resposta à doença do refluxo. Hoje em dia se vê que o IBP ela tem uma ação anti-inflamatória, que ela vai agir reduzindo o número de interleucinas, né? Interleucina 4, interleucina 13, e com isso diminuindo esse resgate, esse infiltrado inflamatório eosinofílico e diminuindo com isso o remodelamento e a fibrose subepitelial. Outra coisa que acredita é que ele também ajuda, né, em manter essa integridade da mucosa esofágica. Então, na verdade, o IBP, ele, né, eosinofílica, tem uma atividade mais anti-inflamatória hoje em dia do que só em inibir a secreção ácida. Daniele, então, tratamento de manutenção. Sempre? Fica, né, você vê ainda algumas pessoas falando, suspenda, e depois volta, mas a gente ainda não tem tanto conhecimento, Shirley, para a gente saber como que lá na frente, geralmente os estudos acompanham só por um ano, você não sabe como que vai ser essa progressão ainda, é tudo muito novo. Então, o que a gente vê mais é que mantenha o tratamento, seja com IBP, seja com corticoide, seja com dieta, com a terapia que você conseguir para manter essa remissão do paciente, para que lá na frente esse paciente não tenha um grau de fibrose subepitelial com um remodelamento. E agora, um caso clínico, paciente que eu atendi essa semana, não é? Até comentamos anteriormente, um paciente com esofagite eosinofílica, alérgico ao IBP, não é? Teve reação anafilática por 2 momentos, sendo necessário assistência em unidade de terapia intensiva nessas 2 ocasiões, então eu não vou poder usar o IBP, e ele não gostaria de usar o corticoide, pelo medo de engordar. Mas aí foi uma consulta inicial, talvez depois eu consiga convencê-lo. Mas eu só vou poder, né, aderir à dieta dos 6 elementos. E aí, o que é que esperar deste paciente? Infelizmente, por ser mais um paciente jovem, é ainda mais difícil, né? Porque o IBP, que é o que é mais tranquilo da gente utilizar, nesse caso não vai ser possível. Acredito que vai ter que frisar aí na dieta, realmente. O problema dessas dietas de 6 elementos é que você começa com essa dieta de 6 elementos de restrição e vai ter que submeter esse paciente a várias endoscopias. Então, a cada 6, 12 semanas faz uma nova endoscopia, biopsia. Deu tudo normal, introduz um tipo de alimento. Né, voltou a ter os eosinófilos, então volta aos 6 elementos. Então, é muito difícil você realmente chegar a qual é o alimento que está desencadeando maior eosinofilia. Então, assim, vai ser o mais difícil para ele, mas eu acho que vai ser o mais adequado. O corticoide, eu acho que talvez se você conversar um pouquinho, ver, né, que hoje em dia o problema é a candidíase do corticoide oral, né, o tópico, mas que comparado, né, talvez dê uma qualidade de vida maior a ele a longo prazo. Daniela, infelizmente nosso tempo está esgotado, não é? Então, com essa pergunta a gente finalizou nossa discussão. E agora a gente vai abrir espaço, não é, para os demais expositores. Obrigada pela sua participação.